Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora de onde você esteja vendo a gente. Se você está vendo no Japão, que eu acho um pouco difícil, é de noite. Se você está vendo a gente junto com a aula, agora é de manhã. E eu vou explicar para vocês o que é frase, oração e período. A frase é o enunciado que apresenta sentido lógico do contexto, independente da sua extensão. Pode ser uma simples palavra ou pode ser aquilo que nós vulgarmente chamamos de frase, uma frase bem completa. São frases porque elas têm um sentido. Isso aqui é as características. Uma oração ela é organizada em torno de um verbo. Então ali tem um verbo e no meio da frase, não importa qual seja, tem um verbo ali no meio, ela é uma oração. E o período ele tem um sentido completo, ele é formado por um ou mais verbos, ou seja, o período ele é formado por mais de uma oração. O sujeito é um termo essencial da oração que é definido como ser sobre o qual se faz alguma declaração. Existem dois tipos de sujeito, determinado e indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que não é possível identificar, pois ele não está expresso na oração, ou porque a desinência verbal não possibilita essa identificação. Ele ocorre nos seguintes casos: verbos na terceira pessoa do plural. Quando a oração apresenta um verbo na terceira pessoa do plural, não é possível identificar o sujeito nessa oração. Por isso, o sujeito é classificado como sujeito indeterminado. Por exemplo, disseram que ele vai viajar. Prenderam a quadrilha. Ou seja, quem disse e quem prendeu. Não é possível saber, a menos que estivesse explícito em oração, anteriores ou posteriores. Outro caso do sujeito indeterminado acontece nas orações que possuem o verbo na terceira pessoa do plural, ele, segundo do pronome si. Por exemplo, precisa-se de profissional de marketing, fala-se muito sobre violência. Terceiro e último caso do sujeito indeterminado ocorre com o verbo no infinitivo pessoal. Isso quer dizer que não se relaciona a nenhuma pessoa, apresentando sentido genérico ou indefinido. Era complicado gostar de todos no escritório. É triste saber dessas cenas trágicas. O sujeito determinado é aquele que podemos identificar com clareza no meio da oração por estar explícito, mas também pode ser identificado através da concordância verbal. O sujeito determinado se divide em três classificações: simples, composto e desinicial. O sujeito determinado simples é quando tem apenas um núcleo, quando o verbo se refere apenas a uma palavra. Como exemplo, Ana comeu todo o bolo sozinha. No caso da frase, o sujeito é Ana. O sujeito determinado composto é aquele que a oração possui dois ou mais núcleos. Como exemplo, os alunos e os professores foram ao museu. O sujeito nesse daí são os alunos e os professores. O sujeito determinado desinicial é nada mais, nada menos do que o sujeito oculto. E o próprio nome já diz tudo. O sujeito fica implícito, mas é possível identificar pela desinência verbal. Como exemplo, gosto de dormir depois de chegar da escola. Fica implícito que o sujeito é o eu, através do gosto. Agora eu vou falar sobre oração sem sujeito. A oração sem sujeito ou com sujeito inexistente é aquela em que não é possível definir um sujeito, porque ele não existe. Verbos que indicam o fenômeno da natureza, como exemplo, chuva, trovão, vento. Exemplo, choveu muito ontem, ventou muito no último domingo. Outra situação que tem oração sem sujeito é quando os verbos ser, estar, fazer e haver são usados para indicar o tempo passado ou fenômenos meteorológicos. Como exemplo, são 5 horas da manhã e faz 3 anos que saí da universidade. O último caso acontece quando o verbo haver é usado com o mesmo sentido de existir. Como exemplo, havia muita gente na festa e há poucas flores no jardim. Eu vou falar sobre transitividade verbal. Só existe para o verbo significativo. É quando o verbo significativo necessita ou não de um complemento nominal. Nele tem o intransitivo e o transitivo. No intransitivo, não precisa de complemento para fazer sentido completo. O sentido da oração se expressa no próprio verbo. O transitivo precisa de complemento para fazer sentido.
Nele tem o direto e o indireto. O direto, o complemento, não se inicia com uma preposição. Já no indireto, se inicia com uma preposição. Eu vou falar também de tipos de predicado, que tem o predicado nominal e o predicado verbal. Mas antes eu vou falar sobre o que é o predicado. O predicado é tudo o que se fala do sujeito, inclusive o verbo que faz parte do predicado. O predicado nominal tem que ter verbo de ligação. O predicado verbal usa o verbo significativo. E o predicado verbo nominal é o predicado que usa o verbo de ação mais de uma característica do sujeito ou de um objeto. O predicativo verbo nominal é um tipo de predicativo que apresenta dois núcleos, sendo que um deles é um verbo e o outro pode ser um substantivo ou um adjetivo. Dessa forma, ele envolve outros dois tipos de predicativo. Predicativo nominal, onde o núcleo é o nome, e o predicativo verbal, onde o núcleo é o verbo. Ao mesmo tempo que esse tipo de predicativo indica a ação do sujeito, ele também forma a qualidade ou o seu estado. Dessa maneira, há sempre a presença do predicativo do sujeito ou do predicativo do objeto. Alguns exemplos que podemos dar do predicado verbo nominal, por exemplo, Fernando chegou ofegante à aula. O sujeito seria Fernando, predicado verbo nominal seria chegou ofegante à aula, e o núcleo do predicado seria chegou ofegante. Outro exemplo é os alunos saíram do teatro encantados. O sujeito seria os alunos, o predicado verbo nominal seria saíram do teatro encantados e o núcleo do predicado seria saíram encantados.